No início dessa semana, ali segunda, terça-feira, eu vi em algum lugar uma frase que eu escrevi há muito tempo atrás, e nessa frase tinha alguém fez uma pergunta lá. É engraçado isso, às vezes você escreve coisa na internet há 10 anos atrás, a gente está lá, então cuidado com o que você escreve na internet. Não escreva nada que você se arrependa, mas não possa mais apagar. O pessoal disse que uma vez na internet é para sempre, não é? É muito triste quando filhos de Deus escrevem coisas, ainda que eles se arrependam, está lá, não é? É meio que um mau testemunho para sempre, não é? Então às vezes tem coisa que você escreve há 10, 12 anos atrás, como essa frase, está lá, está circulando, está naquele meio. E a pessoa me fez uma pergunta sobre aquela frase, que textos na Bíblia que eu indicava que esclarecesse uma diferença. Então a frase dizia o seguinte: se Deus te fez luz, não reclame se Ele te colocou no lugar escuro, não é? Porque é para isso que a luz existe, né? Isso já não fazia parte lá da frase. E essa pessoa me perguntou que textos, que histórias para dar uma clareza, explicavam bem a diferença e como isso se aplicava na vida de você ser luz e sal no mundo. Então a pessoa estava perguntando sobre a passagem em si, aquela passagem que fala sobre isso, mas sobre outros textos na Bíblia ou histórias que mostrassem exatamente como isso funciona na vida prática no mundo. Ela queria assim algo prático. Então eu dei umas 3 ou 4 passagens. E na sexta-feira a pessoa me mandou de novo uma mensagem dizendo que não conseguiu tirar muitos insights dos textos. Então eu peguei um deles e vou falar hoje aqui. Então eu quero meditar em Daniel, capítulo 6 de Daniel, um trecho muito conhecido, de 1 a 10, depois de 16 a 23. Diz assim: pareceu bem a Dario construir sobre o reino, sobre o reino 120 sátrapas, para que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 administradores, um dos quais era Daniel. Esses sátrapas se responsabilizavam perante eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então o próprio Daniel se destacava mais do que os outros administradores e sátrapas, por ter nele um espírito extraordinário. E o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Diante disso, os administradores, os dois, que acharam que eu ficava para trás, e os sátrapas procuravam algum pretexto para acusar Daniel em relação à administração do reino, mas não conseguiram encontrar nada de que o pudessem acusar, pois ele era fiel, e não se achava nele nem falta nem culpa. Então disseram: nunca encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado ao Deus dele. Então os administradores e sátrapas se dirigiram em grupo ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os administradores do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e fazer cumprir esse decreto de que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não possa ser alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim o rei Dario assinou o decreto, e quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, foi para casa, para seu quarto no andar de cima, cujas janelas se abriram na direção de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, como costumava fazer antes. E pulando para outra parte, diz: então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: que o teu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio anel selo, e com
um dos seus nobres, para que a situação de Daniel não pudesse ser mudada. Depois o rei voltou ao seu palácio, passou a noite em jejum e não quis nenhum divertimento e não conseguiu dormir. Ao romper do dia, o rei se levantou e correu à cova dos leões. Quando chegou perto da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Nem contra ti, ó rei, cometi delito algum. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, não se achou nele nem ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Certa vez eu coloquei uma pergunta assim: se você fosse proibido a orar por 30 dias, sob pena de morte, a sua vida correria risco? Eu achei muito estranho, porque muitas pessoas falam assim: não, porque eu ia orar só na minha mente. Agora, que tipo de resposta é essa? Por que Daniel não fez isso? Porque é óbvio que se for proibido de orar e eu ficar orando na minha mente, as pessoas vão achar que eu obedeci, que eu não orei a Deus. Então, de qualquer maneira, eu tendo orado ou não com a minha mente, o testemunho que foi dado ao mundo é que a minha vida é muito mais importante do que Deus. Portanto, você vê que pessoas hoje em dia que se dizem cristãs dão respostas completamente desconectadas, como se realmente a oração fosse importante, contanto que mesmo que o mundo inteiro interpretasse a minha oração silenciosa como um desprezo a Deus. Você não vê isso aqui em Daniel. Eu acho que a história de Daniel, a pessoa perguntou qual era a diferença entre ser luz e sal, por causa da frase, qual era a diferença e como ser luz e sal se manifestava adequadamente no mundo como o nosso. Eu acho que é difícil encontrar, a gente encontra, mas é difícil encontrar um mundo secular como o que Daniel viveu. Ele viveu desde muito cedo, então ele não foi criado de maneira nenhuma longe do que acontecia na Babilônia, e ele talvez seja um dos melhores exemplos de você ser sal e luz num contexto totalmente secular e numa cultura que de maneira nenhuma está voltada para Deus, exatamente como a nossa. Por isso é importante você olhar para Daniel em busca de pistas de como viver, se você realmente vive para Deus em uma sociedade pluralista, como a nossa. A de Daniel adorava uma quantidade enorme de deuses, uma cultura comprometida com esses deuses, com uma moralidade completamente deturpada pelo pecado, não é? Então a gente quer ver essa famosa narrativa e às vezes há um problema em histórias assim, como essa, não é? Porque a gente tem uma história tão conhecida, que ela acaba ficando apagada das nossas mentes as grandes verdades para nós, numa história que a gente acha que conhece demais, então a gente estuda pouco ela, não é? Isso pode acontecer com várias porções da Bíblia e sempre para nossa grande perda, não é? Então, como aquela pessoa tinha perguntado, eu acho que essa é uma das melhores ilustrações concretas do que o próprio Cristo falou a respeito de como você e eu devemos viver no mundo, ser sal e luz no mundo. Poucos lugares em toda a Bíblia você vai encontrar algo tão uma vida prática que emula tão perfeitamente essa ordem para nós. Então há três coisas sobre as quais Jesus Cristo fala que deviam ser nossa característica das nossas vidas no mundo, numa sociedade como a nossa. Se você for a essa parte famosa
Sermão do Monte, Mateus 5, 11 a 16, Jesus diz 3 coisas. Primeiro ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, e mentindo disserem todo mal contra vós. Se a pessoa disser o mal contra nós e for verdade, você não é bem-aventurado por isso, né? É óbvio. Mas se você é perseguido e as pessoas mentindo falarem toda espécie de maldade a seu respeito, então você é bem-aventurado. É a primeira coisa. Depois ele diz: vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. E também ele diz: vocês são o sal da terra. Então são 3 coisas que Jesus diz que podemos esperar ou experimentar no mundo: sal, ser sal, ferida ou perseguição, e ser luz. E eu acho que é isso que a história de Daniel toda, uma longa história, né? Não é um longo livro, mas é uma longa história. Porque ele chega na Babilônia com 15 anos, e aqui ele já é uma pessoa de idade, 80 anos, e como viver num mundo como o nosso, de uma maneira que nós somos sal, luz, e o que esperamos, e essa história talvez seja a melhor explicação prática disso que Jesus falou. Então, primeiro, o princípio do sal, que é muito diferente da luz, não é? São metáforas, né? Nós não somos sal de verdade, nem uma lâmpada, não é? Mas são metáforas bem diferentes, sal e luz, ensinando coisas diferentes. Então, o primeiro princípio de como viver no mundo nos adverte contra a separação do mundo. Eu acho que toda época, quanto mais distante ela fica de Deus, mais as pessoas são tentadas a achar que realmente o nosso chamado é para nos separar, o chamado dos nossos filhos é para não estar na escola, não estar na faculdade, não estar... Nós realmente temos a tendência de sempre voltar a esse lugar, sabe? São os mosteiros na Idade Média, são os eremitas. A gente sempre tem a ideia de que os nossos filhos, se ficarem longe do mundo, então tudo estará bem com eles, como se na verdade eles não fossem exatamente pecadores igual o mundo inteiro, e que realmente a gente acaba acreditando, não é? Que a gente diz que não acredita, né? Mas a gente acaba acreditando que as pessoas nascem boas e é a sociedade que as corrompe. A gente vai dizer: que absurdo, mas vou deixar meu filho bem longe da sociedade para ele não ser corrompido por ela. O que mostra que lá no fundo nós achamos que nossos filhos são bons, mas a sociedade, o colégio, as coisas vão corrompê-los, em vez de esperarmos que eles sejam um tipo de pessoa que viva no mundo como Deus nos chamou para viver. Como eu disse, Daniel aqui está com 80 anos, mas quando ele foi para a Babilônia, sem papai, sem mamãe, ele só tinha 15 anos de idade. Então, esse é a primeira advertência contra a separação, né? Contra tentar ficar longe do mundo e tentar se retirar do mundo. Vocês são o sal da terra de Jesus. E é isso. A pessoa perguntou que história exemplificava melhor isso, que tipo de vida mais exemplifica um sal na terra, então. E Daniel é essa história. Então, por exemplo, em parte, é bom que essa narrativa quase resume tudo o que precisamos para a nossa vida, não é? Daniel, como vemos, ele tem um emprego, não é? Ele ocupa um posto elevado naquela cultura, importante. Ele se destacou num governo pagão babilônico, num governo onde o rei e todas as pessoas à sua volta adoravam todo tipo de deuses. Ele trabalhava com 3 qualidades, a gente podia dizer, no mundo assim. A primeira é que Daniel era incorruptível. Veja, o versículo 4 diz: não conseguiram encontrar falta alguma nele. E olha que, quando pessoas que gostam de nós nos examinam, elas podem ter alguma dificuldade de encontrar coisas, mas pessoas que não gostam de nós têm um faro para tentar achar coisas, né? Se essas pessoas queriam encontrar, elas não gostavam dele e procuraram, esse é um testemunho incrível, não conseguiram encontrar, ele administrava, ele mexia então com quantidades enormes de dinheiro, era a administração de um império,
e ele trabalhava em um sistema corrupto. Todos os outros se beneficiavam. Os outros administradores, os prefeitos, os governadores, e os 3 com ele. Então era um mundo corrupto, um mundo cheio de suborno, um mundo de enriquecimento ilícito, era o mundo que ele vivia. Em segundo lugar, ele era diligente. Não se achou nele, diz, negligência alguma. Ele não era alguém que fazia um trabalho mais ou menos, o trabalho só para fazer, para o dia passar e ele terminar. Não, ele era disciplinado, era consciente. Então você vê que você pode ser honesto, como ele era, trabalhador, mas pouco eficiente. Tem pessoas que são assim, elas trabalham, elas são honestas, elas trabalham, mas não são eficientes. Elas não estão ali querendo fazer o melhor, elas têm motivações, que é o salário e mais nada. A gente estava nas últimas semanas olhando Efésios, você vê onde eu parei, quando acabou de falar da ira. A próxima coisa, Paulo vai falar sobre trabalhar. A gente vai voltar lá um pouco mais na frente e vamos ver como a visão de Deus do trabalho, desde o Éden até agora para nós, é totalmente diferente daquilo que move grande parte das pessoas que dizem servir a Deus. Então, você pode ser honesto, trabalhador, mas muito pouco eficiente. Mas Daniel não apenas era honesto, trabalhador, mas era muito eficaz. Ele era muito bom no que ele estava fazendo. E o verso 3 diz que ele se destacava por suas qualidades excepcionais. Não está falando sobre a vida de oração de Daniel, não está falando sobre o quanto ele meditava, não está falando como ele era quando estava com o povo de Deus em adoração, está falando sobre o trabalho dele. Ele era um homem extraordinário. A versão que eu li aqui tinha qualidades excepcionais. Na verdade, extraordinário lá naquela versão, qualidades excepcionais aqui é porque a palavra é difícil de traduzir. Acho que a melhor tradução seria: ele tinha um espírito excelente. Ele tinha um espírito excelente. Não só isso, mas ele era efetivo e excepcional. Todo o trabalho dado a ele era feito de maneira excepcional. Chamava a atenção como ele realizava o trabalho dele. Entretanto, o principal que vemos aqui é que temos um exemplo perfeito, um estudo de caso perfeito daquilo que Jeremias, que profetizou para aquele povo antes de ir para a Babilônia, disse para ele, disse aos exilados, quando eles estavam indo. Quando começou a deportação, ela foi em mais de uma leva. Daniel foi logo na primeira leva, como eu disse, adolescente ainda. E o profeta Jeremias profetizou exatamente antes deles serem feitos cativos. Ele não foi nada amado, porque ele dizia claramente que Israel e que Judá ia cair sob o poder do Império Babilônio. As pessoas achavam que ele não era então patriota, né? Em vez de dizer, vocês vão vencer, a gente vai conseguir, ele falava ao contrário. Mas ele disse algo aos exilados da Babilônia quando os israelitas chegaram à Babilônia. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na Babilônia foi ficar fora da cidade, achar um lugar para todo mundo morar perto, todo mundo morar junto. Eles não entraram nela e começaram a formar seu próprio enclave. Todo mundo que foi levado para a Babilônia, já que tem que estar na Babilônia, vamos ficar todos juntos, vamos nos misturar. E disseram, não podemos ser assimilados e perder nossa identidade como povo de Deus, precisamos ser separados, precisamos separar. Então eles decidiram, vamos ficar aqui fora, vamos ficar aqui porque somos obrigados, mas vamos ficar mais distante possível da cidade, vamos formar o nosso próprio mundinho. Muitas das vezes, eu estava falando que as pessoas hoje querem que seus filhos não tenham contato, não vão para a escola. A gente tinha que criar nossos filhos cheios do Evangelho, entender que eles precisam estar exatamente no mundo onde a gente vive. Mas não só isso, né? Muitas vezes a igreja, as pessoas querem que a igreja crie a sua vida social, porque ela quer ter uma vida social e ela acha que essa é a responsabilidade da igreja, criar uma vida social para ela não ter contato muito com o mundo e ela ter o que fazer durante a semana, como se fosse esse
o chamado da igreja, prover a vida das pessoas. Tem pessoas que acham que a igreja devia arrumar casamento para elas. É umas ideias muito estranhas a respeito do que a igreja está fazendo no mundo. Então eles decidiram: vamos ficar fora, vamos criar o nosso próprio mundinho, vamos ter a nossa própria arte, nosso próprio governo, em certo sentido, né? Dentro do que é possível. Vamos ter nosso próprio colégio, nossa própria educação, vamos criar o nosso próprio mundo na Babilônia. Então Jeremias, no capítulo 29, escreve para eles uma palavra de Deus: vocês não devem se assimilar, vocês não devem ter nenhum costume e a mente de vocês dirigida por aquilo que dirige a sociedade babilônica. Ou seja, não permita que por exemplo, o humanismo secular forge nenhum dos seus pensamentos, nenhuma das suas convicções. Mas vocês não devem nem ser assimilados e também não devem se separar. Jeremias diz 3 coisas, e você vê exatamente todas elas na vida de Daniel, que é a primeira leva que está chegando lá. Ele diz: entrem e se envolvam profundamente com a vida cultural, econômica e social da cidade. Mas em segundo lugar, mantenham sua identidade em Deus e não em nada que não seja Deus. Portanto, mantenham a identidade como meu povo, não se assimilem, também não se separem. Em terceiro lugar, trabalhem pela paz da Babilônia, trabalhem de tal maneira que você seja uma bênção na Babilônia, em vez de separar dela. Trabalhem pela prosperidade e pela paz da Babilônia, porque vocês vão morar aí, e se as coisas forem bem, estará bem para vocês também. Então, é o que se vê. Observe, primeiro, Daniel está profundamente envolvido no bem da Babilônia. E Deus queira que nós temos um homem que, em primeiro lugar, subiu ao topo da hierarquia de um governo pagão. Em segundo lugar, todos sabem, pela maneira com que ele vive, que ele tem um compromisso inabalável com Deus. Você vê, em nada ele ficou separado, mas em nada ele foi assimilado. As pessoas viam ele trabalhando e subindo na hierarquia diante do imperador, e se tornando, ele era eficiente, tinha um espírito excelente, era excepcional no que trabalhava, no que fazia, mas ao mesmo tempo as pessoas viam que havia algo que era mais importante do que tudo para ele: o seu Deus. De tal maneira que quando quiseram encontrar algo contra eles, pensaram: só se a gente achar alguma coisa a respeito do Deus dele. Porque você vê, eles conheciam Daniel como alguém completamente comprometido com Deus, apesar de totalmente não separado, mas trabalhando para o bem da Babilônia e sendo excepcional no que ele fazia. Então todo mundo sabe como ele se posiciona, todo mundo sabe o que ele pensa, o que dirige a sua vida, e todo mundo sabe também que 3 vezes por dia ele saía para orar. Ele não tinha uma vida secreta com Deus, mas ele também não se afastava, não estava separado, como o profeta Jeremias tinha dito para fazer. Então, embora ele esteja na Babilônia, quando ele ora, ele olha em direção a Jerusalém, sabe? Ele não é um cristão anônimo, não é? Ele não é um cristão anônimo na faculdade, no trabalho, ele não é, mas ao mesmo tempo, todos sabiam que o coração dele estava em seu Deus, seu coração estava voltado para Jerusalém, onde estava o monte do Senhor, onde estaria, antes de ser destruído, o templo do Senhor. Então, em terceiro lugar, no versículo 2, o rei não sofre perda, ou seja, Daniel não trabalha para se promover, para ganhar um salário bom e ter uma vida boa, não é? Ele trabalha, como Jeremias falou, para a paz da cidade, para o progresso da cidade. O trabalho que ele faria bem à Babilônia, traria
todo o bem possível, ele seria excelente no que ele estava fazendo. Então ele trabalha pela segurança, pela paz e pelo desenvolvimento cultural da Babilônia. O que significa? Significa que ele é um exemplo perfeito daquilo que Jeremias diz que todos deviam fazer. Ou seja, Daniel é o exemplo perfeito do que é ser sal no mundo. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, isso evoca algo muito, muito importante. Primeiro, o sal, ele tem que se dispersar. O sal, ele se infiltra. O sal é totalmente ineficaz se ficar junto, concentrado. Se você pega sal e bota numa comida e ele fica todo num canto assim, ele vai ficar uma porcaria ali onde ele está, e a comida vai ficar insossa. O sal tem que se espalhar ao máximo, em vez de ficar no monte. Se nós vamos salgar a sociedade, então, nossa cultura, nós temos que estar em todos os lugares, não para ganhar dinheiro simplesmente, não sustentar nossas famílias, como o sal, como Daniel está. O sal precisa o quê? Ele precisa se espalhar e também penetrar, não pode ficar na superfície. É o que vemos em Jesus também, como o sal que toca, abraça e se envolve, e chega até a tocar os mais marginalizados, o estrangeiro, o leproso. Não houve limites para o seu espalhar e tocar. Então o sal não apenas se dispersa. O propósito do sal naquela época era ser um conservante. Então, como lá estava a frase, se Deus te chamou para ser luz, não reclame se Ele te colocou no lugar escuro. Qual seria a sua utilidade? Então o propósito do sal naquela época era ser um conservante. Não tinha como temos hoje outras maneiras de conservar. Hoje usamos sal para dar sabor, é o nosso propósito. Mas antigamente era quase precioso demais o sal para você usar como nós usamos hoje. Você colocava sal naquilo que estragaria. Você colocava sal para evitar a deteriorização de alguma coisa importante que precisava ser conservada. Isso quer dizer que os cristãos, como sal, devem ir a lugares que estão se deteriorando. Os colégios estão se deteriorando, nós temos que estar lá. As faculdades estão se deteriorando, então temos que estar lá. Os ambientes de trabalho estão se deteriorando, então é lá que nós temos que estar. Ele disse, se o sal não faz isso, ele não serve para nada. O sal do saleiro, o sal que fica junto, igual o povo de Judá estava querendo fazer, morar todo mundo junto, viver uma vida junto, um colégio juntos, uma vida junto, inútil. Jeremias disse, não, vocês devem se espalhar, mas jamais ser um babilônio, jamais se assimilar. Devem ter a identidade de vocês em Deus. Não conhecemos todas as pessoas daquela época, mas temos Daniel como um exemplo perfeito do que Jeremias falou, emulando perfeitamente o que Jesus disse. Como fazer isso? O que significa ser sal então da terra? Um exemplo perfeito de coisas que se deterioram, né? É a famosa história de Gênesis 11, a Torre de Babel. Ali as pessoas se unem e elas dizem, vamos usar toda a tecnologia. E algum problema usar tecnologia? Não, tecnologia é ótimo. O ruim é que os cristãos estão sempre atrasados na tecnologia, porque cada tecnologia que vem, eles têm uma ideia de encontrar a Bíblia contra a tecnologia. Mas tecnologia não é nada mais do que usar os elementos que Deus colocou no mundo, a mente que Ele nos deu, para fazer nós sermos mais eficazes no que fazemos. Todas as revoluções, todos os grandes avivamentos, foi porque uma geração não só o seu coração foi capturado pela beleza de Deus, mas como usaram o melhor da tecnologia da sua época. Veio Paulo, a Pax Romana fez finalmente, no mundo antigo, pela primeira vez, você ter estradas seguras, unindo todo um reino. Antigamente viajar era muito perigoso, mas agora tinha as estradas romanas, havia, óbvio, sempre há um certo perigo, mas havia
muito menos do que em outras épocas, com um monte de reinos, onde você podia ser atacado a qualquer momento. Então, o Império Romano criou um sistema de estradas incríveis, que até hoje algumas estão no meio de nós, quando a gente sabe que as nossas estradas não duram nada. E aí, por causa da Pax Romana, pela primeira vez você tinha um correio que cobria todo o império. Então o apóstolo Paulo usou esse correio e mandou cartas. Então Paulo viajou por todo o Império Romano pregando o Evangelho, por aquelas estradas, por aquelas ligações náuticas, aquelas rotas que agora havia. Ele usou o máximo da tecnologia do seu... Mas eu tenho muitas pessoas que falam assim, não vamos usar estradas, vamos pelo meio do mato, caminhando. Já a Reforma, inventaram a possibilidade de você imprimir livros exatamente na cidade onde estava Lutero. Antes os livros eram escritos à mão, portanto era caríssimo, os monges ficavam escrevendo livros com a mão lá nos mosteiros. A Reforma nunca vai poder se espalhar dessa forma. Mas então inventaram a maneira de imprimir panfletos, livros, e foi assim que a palavra de Deus se espalhou na Europa tão rapidamente. Se você olhar para Spurgeon usava taquígrafos para escrever na hora que ele estava pregando o sermão, não tinha nada para gravar. E a gente tem todos os sermões. Por quê? Porque os taquígrafos, ele usou essa tecnologia que era o máximo naqueles dias. Os taquígrafos iam registrando enquanto ele pregava, 3 taquígrafos. Mas ele usou mais ainda, ele tinha inventado o telégrafo, não é? Você não podia ligar para outro país, você não podia mandar-se por navio, tudo demorava muito, mas o telégrafo, apesar de ser uma coisa muito difícil, né? São umas batidas, uns códigos, estava ali, estava funcionando. Então ele pregava no domingo à noite, os taquígrafos entregavam a ele a cópia do que ele pregou, ele dava uma olhada naquela noite mesmo, da segunda-feira, mandava para o telégrafo, e eles telegrafavam o sermão dele para a Austrália, para os Estados Unidos e para a Europa toda. A terça-feira, então, isso já tinha ido para gráficas lá nos Estados Unidos, aquilo era impresso, e na quinta-feira, então, tinha filas enormes dos Estados Unidos, na Austrália, para ler o sermão que Spurgeon pregou no domingo, na Inglaterra. Ou seja, rapidíssimo. Na quinta-feira, as pessoas por vários continentes, não é, estavam lendo o sermão de Spurgeon. Então eu já estava gravando o sermão de Spurgeon, ele disse, recebi uma carta que me abençoou muito, ele dizendo, de um lugar tão distante, mas eu fiquei tão feliz, porque os sermões e alguns escritos meus estavam lá, e um homem escreveu uma carta para mim, dizendo que a sua esposa, que estava com câncer, estava doente, foi tão abençoada através disso no Brasil. E quando ela escreveu para mim, então, dizendo como Deus tinha mudado a vida dela através daqueles sermões, e eu fiquei tão feliz. Mas no final da carta eu percebi que tinha uma letra diferente, e então era a letra do marido dizendo, olha, infelizmente, depois que ela escreveu a carta, ela piorou e morreu, mas eu quis enviar a si mesmo, dizendo que ela foi totalmente transformada através da sua vida, e ela partiu cheia de paz e alegria em Deus. Então, não é bom? Alguém aqui do Brasil mandou essa carta, porque as coisas chegavam, porque ele usou o máximo da tecnologia. Mas aqui a gente agora vive num mundo muito diferente, né? Há 20 anos atrás tinha uma tecnologia, 10 anos depois tinha outra tecnologia, daqui a pouco apareceu a internet, daqui a pouco apareceu sites que a gente podia usar, daqui a pouco apareceu o YouTube, daqui a pouco... Mas cada coisa que aparece, os cristãos demoram um tempão, enquanto o mundo está usando, achando que aquilo não é bom. Hoje em dia é IA. As pessoas, você usou uma IA? O que é IA? Uma bobagem, né? É só uma máquina que agiliza o que você faz melhor, você faz mais rápido, você é mais efetivo.
Então, tecnologia é uma das maiores bênçãos, não é? Isso estou falando só de um jeito, né? Tecnologia de remédios, enfim, da vida. As pessoas falam que a gente hoje, tudo é envenenado, tudo que a gente come, mas é a maior expectativa de vida da história, é a nossa época. Nunca se viveu tanto, não é? Então, em Babel, eles pensaram, vamos usar a tecnologia. Você vê, o problema não é a tecnologia, mas vamos fazer um projeto arquitetônico, vamos construir uma torre, a Torre de Babel. Mas qual era o propósito? O propósito era um propósito que pode ser comum aos cristãos, infelizmente. Por que estamos trabalhando? Por que vamos usar a melhor tecnologia, vamos nos juntar para levantar uma arranha-céu? Em Gênesis 11:4 diz: façamos um nome para nós. Vamos usar isso para fazer nosso nome grande, para que o nosso nome não seja esquecido. Em outras palavras, sem Deus, os seres humanos, eles vão estar sempre procurando batizar a si mesmos, se dar um nome, não é? Dar um nome a si mesmo. Tudo que eles fazem é para ganhar reconhecimento, aceitação, respeito, status. Era para isso que eles vão construir aquela torre, para eles ficarem. Ter um nome é ter uma identidade, é ter um significado, é ter um senso de importância, um senso de valor. Na Torre de Babel, eles vão à cidade para conseguir um nome para si, e querem que a cidade seja o mais impressionante, vão usar o máximo de tecnologia, e eles vão à cidade por meio das suas conquistas, do seu trabalho, da sua mente, obter um nome, descobrir quem são, firmar sua identidade, hoje a gente chamaria de autoestima, né? Firmar o seu valor. E o que acontece com a Torre de Babel? Ela nunca é concluída. E por quê? O resultado não surpreende. Se a forma de obter um nome, uma identidade, sua autoestima, a forma de definir sua identidade é por quão alto você sabe, quão sábio você é, quão grande é a sua mente. Essa é a metáfora de Babel. Quão bom você é em algo, quão bem você usa a tecnologia ou desenvolve tecnologia, se é por quão alto o seu saber chega. E essa é a metáfora da Torre de Babel, né? Façamos para nós um nome, porque vamos chegar aos céus com a nossa mente, com a nossa tecnologia. Vamos fazer algo impressionante que ninguém nunca fez. Então, se é pelo quão alto você vai na vida, em termos de dinheiro, de reconhecimento ou realização, isso vai te levar à desintegração. Esse é um ensino de Babel. Há exatamente o que aconteceu com Babel: conflito, discórdia, lutas e a desintegração. Porque você vê, quando você acha que o teu trabalho é sobre criar o seu nome, você vai ter problema igual as pessoas que trabalhavam com Daniel. Ele foi promovido, e então os dois que não foram promovidos se sentiram o quê? Rebaixados. Porque basicamente é isso que impulsiona o homem a trabalhar, criar um nome para si, criar uma identidade. E é óbvio que isso cria todo. Se você traz do seu dinheiro, quer tirar dele uma identidade, de quanto você tem, de quanto você ganha, do que você obtém. É óbvio que tem pessoas que têm mais, e isso é o que forma toda espécie de discórdia, mesmo na igreja. Se a pessoa tem ideia de que às vezes você vê essa pessoa falar assim: a igreja é um lugar, uma igreja tem que ser um lugar que ajuda você a desenvolver seus dons. Ou seja, se você tem a ideia da igreja é um lugar que você tem que se desenvolver, isso vai gerar todo tipo de discórdia, porque vira uma Babel. Todo mundo está querendo edificar o seu nome. A gente pode chamar isso de ministério, mas não é. É por isso que há lutas, é por isso que há intrigas, é por isso que há insatisfações. Porque como os caras que trabalhavam com Daniel, eu acho que aquela pessoa ali está, à medida que Daniel é escolhido, eu estou ficando para trás, o meu nome está ficando para trás, eu não estou desenvolvendo meus talentos, como se a igreja fosse
um American Idol, esses programas assim que vai desenvolver talentos. Se você busca um nome por conta própria, se você vai ao mundo, se você se relaciona, trabalha e vive tudo para se nomear, isso te leva à ruína. Você não é diferente do mundo, você foi assimilado pelo mundo. Você vê que Daniel não foi assimilado. Perder o seu alto cargo ou deixar de orar, ele não precisou pensar muito a respeito disso. Ele não veio com essas subterfúgios, vou orar na minha mente. Isso leva a ruína interior, a um vazio, ou então leva a úlceras, literalmente, a ansiedade, a amargura. Outras pessoas estão edificando um nome maior do que eu, estão recebendo oportunidades maiores do que as minhas, e então minha autoestima está para baixo. Então isso traz o que? Tensão, ansiedade. Por quê? Porque o tempo todo eu tenho que provar meu valor. Se eu não provar meu valor, o que será o meu nome? O que será a minha autoestima? Isso leva a ruína exterior. Então, grupos, dissensões, nações se degladiando, não é? Eu preciso que alguém seja rebaixado para me sentir com um nome mais edificado. Se Daniel fosse rebaixado, os três, não é, que eram três governando tudo. Então, quando o rei pensou, poxa, eu botei os três, mas eu achei que entre esses três tem alguém que ainda é mais extraordinário que Daniel, vou botar ele numa posição mais elevada que todo mundo. Então, isso já foi uma morte para aqueles dois que ficaram para trás, mesmo estando na frente de todos os outros, num império enorme. É isso, leva à ruína. Isso é ser assimilado. Isso é óbvio não ser sal. Por isso há sempre um desmoronamento. E o que o cristão faz? O que Jesus estava dizendo? O que Daniel emula? Porque devemos ir ao mundo dos negócios, das artes, da academia. Para quê? A resposta é que devemos ir já possuindo o nome, já tendo uma identidade. Não estamos buscando uma autoestima em nada do que está à nossa volta, nada do que está na Babilônia, nada. Nós já vamos para o mundo tendo um nome que vem de Deus. Na Bíblia, Deus frequentemente dá nome às pessoas. O que significa isso? O que está sendo ensinado quando isso acontece várias vezes? Está dizendo, o que eu fiz em você, o que eu fiz por você, a minha escolha por você, a minha graça, é o fator definidor da sua vida. É o que dá importância à sua vida. É o que dá um nome para você. É o que te dá a sua estima. E o que eu fiz por você, acima de tudo, a cruz. É da cruz que você tira tudo que você precisa, e você não precisa de nada do mundo para ter um nome, para achar que você tem uma vida de valor, uma vida que vale a pena. A cruz, o que eu fiz, deve ser o definidor da sua vida. Então, quando saímos para o mundo com um nome já definido, sabemos de onde nós nos gloriamos. Não precisamos atropelar ninguém, porque você vê mesmo aqui, não é? Como todos nós estamos tirando nosso valor, nosso nome da cruz, nossa identidade. É óbvio que não precisamos de nada na igreja para edificar nosso nome. Não é a igreja que dá o nosso nome, nossa identidade, é a cruz. Não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Não precisamos pisar nas pessoas, não nos sentimos menores quando alguém é colocado em determinada posição, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. O mundo se sente assim porque ele está querendo criar um nome para si, pela quantidade de sabedoria que ele tem, de conhecimento, de estudo, quantidade de dinheiro no banco, a posição que ele ocupa no lugar onde ele trabalha. Então, nós não precisamos ficar ansiosos. Esse mundo é uma luta, acaba sempre como a Torre de Babel, todo mundo brigando com todo mundo, e nada que poderia beneficiar acaba
acontecendo. Não precisamos nos esgotar no trabalho, no sentido de nos sufocar, suportável, mas é o jeito que eu tenho para edificar meu nome. Podemos viver com equilíbrio, paz, amor, justiça, sermos excelentes. Você vê, Daniel era excelente, ele ocupou o maior lugar, mas ele estava pronto para perder aquele lugar. Não era aquilo que dava o nome de Daniel, nem sua identidade. Ele lembrava todo dia, olhando para Jerusalém, da onde veio a identidade dele, onde estava o seu Deus, a quem ele pertencia. Sabe, ele não orava voltado para a Babilônia, achando que da Babilônia viria alguma dessas coisas. E por quê? Podemos viver com equilíbrio, paz, amor, justiça, por quê? Porque já temos um nome, já temos uma identidade. É o que Deus fez, ela flui da cruz, não flui do que vamos fazer. Então nos movemos nesses espaços, no trabalho, na escola, aqui na igreja, em todos os lugares, nos movemos de uma forma diferente. Somos sal, estamos ali exatamente para conter essa deteriorização em todos os lugares, porque todos estão querendo galgar algo acima de outras pessoas, ou pisando em outras pessoas. Essa é a visão. Parece fácil, mas não é nada fácil, porque é óbvio que é contrário ao homem natural. Então eu sei o que você pensa, ou o que eu penso quando começamos a olhar isso assim. A gente deve pensar mesmo: eu vivo assim, é assim que eu trabalho, é assim que estudo, é assim que eu sirvo na igreja, é assim. Podemos ser assim, senão Jesus não teria ensinado o que ensinou, Daniel não teria vivido o que viveu, e não teríamos, negaríamos o poder da salvação, da regeneração. Temos recursos para isso, temos o chamado para fazer isso. Jesus está dizendo exatamente sobre isso, que um sal que não salga, ou a luz que não ilumina, é inútil. É por isso que precisamos ser sal, como Daniel foi sal, dispersando-nos em todos os ambientes. Não fomos chamados para ficar amontoados, vivendo as nossas vidas, achando que as poluições vão vir do mundo. Você vê, não, podemos ficar todos juntos, se tivermos essa mesma ideia de construir nosso nome. Você vê que isso vai envenenar um ambiente como esse, o ambiente de escola que a gente fizer só para as pessoas que a gente acha que está no grupo, os mesmos problemas, nada vai mudar, não seremos diferentes. É por isso que precisamos ser sal, como Daniel foi. Ele estava misturado em todos os ambientes, vivendo de uma maneira nesses lugares onde ele não se separava para supostamente encontrar uma espiritualidade, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia qual era a lealdade do seu coração. Então a gente não pode fazer muitas aplicações, mas antes de seguirmos ao segundo e terceiro ponto, sabe, como aplicação prática disso, né? O princípio do sal, ele afeta o que fazemos em nosso trabalho, onde o fazemos e até como a gente faz o que faz. Então não há tempo para abordar primeiro o que fazemos. Uma das implicações do princípio do sal é um equilíbrio impressionante que ele demanda, não é? Isso corta, eu diria, para dois lados, duas esferas. Em primeiro lugar, fica evidente que para você honrar Deus completamente, a igreja jamais pode dar a entender às pessoas, seja direto ou indiretamente, que se você realmente é uma pessoa espiritual, você vai viver uma vida cada vez mais afastada da sua cultura, e cada vez mais um trabalho que você vai pensar mais como as pessoas pensavam, né? Você vai ser o quê? Você vai ser um missionário. Então você vai ter, o teu foco é um ministério na igreja. Se você for muito espiritual, se você é alguém realmente dedicado a Deus, então você vai estar envolvido em 1000 comissões, 1000 coisas na igreja e num ambiente assim, porque isso é ser espiritual. A igreja jamais pode passar isso. Daniel tinha dons extraordinários, ele era um profeta. Ele poderia ter sido um Jeremias, poderia ter sido um Ezequiel, um Isaías,
A Bíblia está cheia de profetas, como Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos com dons da revelação de Deus. Daniel também tinha o mesmo dom de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, mas ele nunca viveu. Ele nunca viveu como Jeremias viveu. Ele tinha o que a gente chamaria hoje de um emprego secular. Ele passava segunda, terça, quarta, trabalhando, sendo excelente, de um espírito excelente, administrando um reino. Foi assim que ele expressou o seu compromisso com o reino de Deus, em que Daniel foi menor que os outros profetas, porque ele não passou o dia inteiro supostamente envolvido com as coisas de Deus. Ele espalhou o reino de Deus em todo lugar que ele estava. Darim ficou impressionado. O teu Deus, será que o teu Deus, o Deus a quem tu serves, ou seja, nem diante do imperador, ele foi menos do que um servo de Deus, não estando vivendo naquilo que as pessoas poderiam chamar de um ministério, como Jeremias viveu. Daniel está lá para nos dizer que a igreja jamais pode dar a impressão de que, se você não está em algum tipo de ministério, que nós chamamos assim, de alguma forma glorifica menos a Deus do que quem está, e que servir a Deus está dentro disso que a igreja mesmo estabeleceu como o que é uma vida que realmente é voltada para o reino de Deus. A vida de Daniel era totalmente voltada para o reino de Deus, e ele passava grande parte do seu tempo envolvido em administrar um reino. Se você é cristão e tem a capacidade de forma nenhuma o seu trabalho glorifica menos a Deus ou espalha menos o reino do que ter um espírito excelente naquilo que você faz. E o chamado de todos nós é sermos sal nesses lugares, estarmos misturados, não amontoados. Isso é só um mal necessário. Bom mesmo é todo dia a gente sair para comer uma pizza junto, estar junto, fazer um social juntos. Não. Se você é cristão e tem capacidade, por exemplo, de ingressar nas melhores escolas, nos melhores lugares, e em todos os empregos de qualificação média, de alta qualificação, que trazem prestígio ou não, você deve estar misturado e ter um espírito excelente. Mas eu falei que isso corta para os dois lados. Também é possível o oposto, você ter todas as qualidades para fazer algo excelente, mas também, porque você não é conduzido por status, né? A coisa mais importante para você é o dinheiro, você pode não galgar aqueles lugares altos, porque você entende que nenhuma dessas coisas faz você servir a Deus melhor, mas de alguma maneira sente que foi chamado para fazer algo que não vai te dar o que aquelas posições te dariam, mas você vai ser mais útil, sem o status que o mundo vê, servindo a Deus de uma maneira que está abaixo das suas grandes capacidades, como Paulo, por exemplo. Então, se você não está tentando fazer um nome para si por meio do teu trabalho, por meio do que você ganha, então você deve considerar seriamente se Deus você não vai definir o que você faz. Eu tenho muitas chances de ganhar muito dinheiro assim. Não, você vai realmente ponderar como Deus te chamou para servi-lo de uma maneira diferente. De modo geral, muitas pessoas muito bem qualificadas podem pensar: não, aqui eu tenho muitas oportunidades,
E as pessoas que não são muito qualificadas, não têm muitas oportunidades, vão pensar, não, o negócio meu é fazer mais uma coisa envolvida com o reino de Deus, porque é mais fácil lá eu conseguir fazer uma coisa do que nesse muito disputado. Essa não é a razão pela qual se faz uma coisa nem outra. Ou seja, nós estamos libertos disso. A igreja deve dizer para as pessoas que, se elas forem realmente dedicadas a Deus, elas não vão se tornar pregadoras, líderes ou missionários. Elas vão estar espalhadas por todas a espécie de chamado, sem se separar do nosso mundo e sem ser assimilado por ele. Em segundo lugar, o princípio do sal também afeta onde trabalhamos. Na antiguidade, eu disse que não se usava sal em qualquer alimento, porque era caro. Não fazia sentido colocar sal no que a gente coloca sal hoje em dia, porque seria fazer o teu alimento diário algo muito caro, muito dispendioso. Então normalmente você colocava naquilo que ia estragar. Então você não colocaria sal naturalmente naquilo que não se estraga rapidamente. Então você colocava sal em carne, em algo que ia apodrecer. Onde os cristãos devem escolher viver? Trabalhar. O que significa ser sal? No Ocidente, os cristãos às vezes são como todo mundo ao seu redor. Ele quer morar num lugar onde ele esteja mais afastado de qualquer coisa que não seja algo que é bom assim para ele ou para o reino, onde eu acho que as escolas mais separadas vão ser a melhor para os meus filhos, que eles não têm muito contato com o mundo, com a cultura, ou para mim. Então o lugar mais seguro, tudo que eu quero é que seja menos estragado, onde eu terei menos possibilidades de ficar perto de coisas estragadas ou que estão se deteriorando, não é? Então, se eu pudesse, eu ia morar numa cidadezinha, Rio de Janeiro, São Paulo, essas grandes cidades, essas grandes metrópoles são um problema. Eu queria ir lá, uma casinha de sapê, tendo uma casinha de varanda, num quintal de mato verde, para plantar e para colher. Imagina Paulo se tivesse uma vida assim. Ele estava nas cidades. Então, você devia perguntar: por que eu moraria ali? Ou por que eu não moraria? Porque é um lugar que está se deteriorando? Não é onde eu devo estar? Nos colégios, nas faculdades, nos trabalhos? De certo modo, você poderia dizer que o sal se sente atraído por lugares onde coisas estão dando errado. É onde ele funciona melhor. Se nós pudéssemos personificar, se eu tivesse escolhido viver num lugar mais saudável, jamais teria descido do céu, queridos. O que ele ia fazer aqui? Deixar sua glória para andar nesse mundo? Tudo que ele estivesse procurando era um lugar saudável, incontaminado, ele jamais teria vindo nesse mundo. Portanto, nós podemos pensar: o princípio do sal afeta o que fazemos, como fazemos e onde fazemos. Por um lado, o primeiro princípio é ser sal. Isso quer dizer que eu não vou me separar nem me isolar do mundo. Não vou ficar em meu próprio enclave. Eu vou estar em todos os lugares. Servir a Deus e ser sal não é ficar 7 dias na igreja, ou se envolver em milhares de coisas para estar o mais distante possível de todas as coisas. A segunda coisa é o princípio da ferida ou do sofrimento. Esse princípio praticamente se opõe ao anterior. O equilíbrio bíblico às vezes é bem incômodo, porque agora vemos o segundo ponto. Se de um lado somos advertidos a não nos separar, do outro lado somos advertidos a nunca ser assimilados, a não simplesmente ser tão bonzinhos, tão acolhedores, tão inofensivos, tão amorosos, entre aspas, que ninguém perceba que há uma diferença enorme entre nós e o mundo. A gente vê isso em Daniel. Esse é o princípio
da ferida, da constatação de que a rejeição dos cristãos pelo mundo é em grande medida inevitável. Observe o que aconteceu com Daniel. Daniel é um exemplo perfeito do que, praticamente o mais perfeito que a gente pode ter. Sempre houve uma tensão e muitas vezes hostilidade declarada entre pessoas, na igreja ou fora dela, ou seja, pessoas em Cristo e fora dele. Durante séculos houve tensão, e com frequência, quando a gente ouve essas explicações, a gente vê uma resposta errada para explicar isso vindo lá do mundo, e uma resposta errada vindo da igreja, porque é simplista demais e um pouco tendencioso. Muitas vezes, quem está dentro da igreja diz: olha, a razão de tanta tensão é que estamos sendo perseguidos, somos como Daniel, incorruptíveis, bons, e o mundo não gosta de ser exposto, então o mundo nos odeia porque nós somos bons. Mas o problema é que a maioria dos cristãos não se parece com Daniel, não é excelente no que faz, não é incorruptível, faz as mesmas reclamações, tem o mesmo tipo de espírito das pessoas que trabalham com ele. Ele não pode dizer: eu sou perseguido porque eu sou incorruptível como Daniel, porque eu estou tão firmado em Deus, porque eu faço tudo tão certo, de uma maneira tão excelente, que os outros se sentem expostos. Porque não é verdade, porque a maioria dos cristãos não parecem Daniel, não são incorruptíveis, não são excelentes, não têm um espírito extraordinário no que estão fazendo, se parece com todo mundo, como todo mundo está fazendo as coisas pelo mesmo motivo. Ou seja, a maioria não é consistente como Daniel era. Portanto, essa não pode ser a explicação para a maioria dos cristãos. Não podemos atribuir toda a tensão e conflito apenas ao fato de eu ser cristão, porque às vezes eu sou tão problemático no trabalho como todo mundo. Eu tanto estou querendo a vaga de alguém como todo mundo, então eu enfrento tensões, o que piora, porque a pessoa pensa: esse cara diz que é crente, mas esse cara é complicado, então o mundo não me suporta, e não tem nada a ver. Então o ambiente que eu trabalho, o ambiente que eu estudo, as pessoas, eu tenho muitas tensões, ela não tem nada a ver com a excelência, com eu ser incorruptível, porque eu não estou querendo fazer um nome para mim, porque o meu valor, o meu senso de valor, minha identidade e minha autoestima vem só da cruz. Aí o mundo fica confuso com isso e me persegue, porque na maioria das vezes não é assim, não é? Isso são pessoas na igreja, às vezes são simplistas, e as pessoas fora da igreja, elas têm uma explicação também que é a mesma coisa, é simplista, porque eles dizem: os cristãos tendem a ser hipócritas, de mente fechada, vivem rebaixando os outros, oprimindo, e é por isso que há essa tensão. Então a maioria dos cristãos não é Daniel, mas também a maioria não é hipócrita. Então você vê, o mundo tem uma resposta simplista demais, e a igreja muitas vezes é uma resposta simplista demais. O que vemos aqui é algo bem interessante e até um pouco assustador, não é? Como a hostilidade para com Daniel aumenta? Há dois fatores desencadeantes. O primeiro está no versículo 4. Diante disso, os administradores e os sátrapas procuravam. Diante do quê? Ele era complicado, Daniel, é uma pessoa com pele fina, vivia ofendido com todo mundo, ou então sempre reclamando, ou sempre querendo ser promovido. Esse era o problema? Não. Por que eles fizeram isso? Diante do quê? Diante disso, os administradores e os sátrapas procuravam do quê? Do fato do rei decidir promover Daniel. Só isso. Então eles decidiram que precisavam fazer algo. É bem simples, era apenas ciúme profissional. Eram 3 administradores de nível equivalente de todo o reino, e agora um deles seria colocado acima dos outros 2. E como eu disse, é assim que o mundo funciona. Eles sentiram que seu status, sua autoestima estava no lixo.
Porque quando nós vivemos querendo fazer um nome, a promoção de alguém, a gente toma como a nossa despromoção. Aqueles caras, eles sentiram que era eles dois e Daniel no mesmo nível. Quando o imperador botou Daniel acima, eles não viram que Daniel foi promovido. Era como se eles tivessem sido despromovidos. Eles estavam ofendidos. Então eles decidem, vamos cavar alguma coisa contra Daniel. A primeira coisa que tentam é descobrir o quê? Sujeira. Todo mundo que estava naquele nível de administrar a fortuna do reino da Babilônia se aproveitava. Então era aqui, mas a Bíblia diz, eles não conseguiram. Ou seja, acharam que ele fosse igual a eles. E descobriram, ele não é como nós. Esse deve ser o ponto. Você vê, se o cristão é perseguido, se ele tem um monte de problema, porque ele é igual a todo mundo, então é óbvio que ele não está sendo sal e não pode atribuir a Deus, nem ao Evangelho, os seus problemas. Mas Daniel, que sim. Então, a primeira coisa, eles tentam descobrir sujeira sobre ele, mas não conseguiram. Porque eles procuraram a primeira coisa, sujeira, porque eles achavam que Daniel seria como todos eles. No início a hostilidade surge porque eles pensam, ele é como a gente, mas está se dando bem. Ele também faz o que a gente faz. Ele também está se dando bem aqui, fazendo, mas ele que está conseguindo ir na nossa frente. Mas ao investigar, eles descobrem que ele não era igual, não fazia o que eles faziam, que ele era íntegro, incorruptível e tinha um espírito excelente. Portanto, nós não vamos encontrar nada dessas coisas nele para colocar diante do rei. Aí eles se ressentiram mais ainda, porque eles ficaram mais hostis, porque agora sim Daniel está agindo de uma maneira que expõe eles. Então, quase de modo irracional, mas ao mesmo tempo compreensível. E é exatamente isso que eu quero ressaltar, não é? O princípio que emerge é que, do ponto de vista do mundo, há algo irreparavelmente estranho nos cristãos. Aqueles caras chegaram à conclusão de que Daniel era um cara estranho, ele não parecia com eles, ele realmente não tinha sido assimilado por eles, pela mente da Babilônia. Ele não se separou, mas ele tinha uma identidade que não vinha das coisas que vinham para aquelas pessoas. Então o princípio que emerge é que, do ponto de vista do mundo, há essa coisa estranha, quando você verdadeiramente é consistente com o que a gente diz ser, não é? Em Cristo. Somos inevitavelmente estranhos, em certa medida somos incompreensíveis para o homem. Quero dizer, o mundo não consegue compreender os cristãos verdadeiros, e os cristãos não deveriam ficar chateados, não deveriam ficar cheios de não me toques com isso, porque isso faz simplesmente parte das nossas vidas. Estou dizendo que a razão essencial do conflito entre o mundo e a igreja ao longo da história não se resume a existirem hipócritas na igreja. Quando a igreja foi melhor, ela foi mais maltratada pelo mundo. Não tem nada mais absurdo do que dizer, se a igreja se parecesse mais com Cristo, o mundo ia aceitar o Evangelho. Então por que as pessoas mataram Cristo? Porque Paulo foi mais parecido com Cristo, o mundo abraçou Paulo, tratou ele bem. Isso é uma das coisas mais absurdas que as pessoas dizem. É como se, na verdade, a gente diz que Deus, a gente prega o Evangelho, mas Deus chama os eleitos. Mas depois as pessoas agem como, na verdade, nós é que somos responsáveis por trazer eleitos. Porque as pessoas dizem, então se o mundo todo não está, todo mundo que a gente queria, mudando, é por causa de que a gente não está fazendo eles nascer de novo. Mas, na verdade, quanto mais parecido com Cristo, maior vai ser a hostilidade de um mundo que tem uma maneira de ver a vida, e você chega com o sal, você, como Daniel aqui está, ele estava freando a deteriorização, ou seja, ele era alguém no meio daquelas pessoas administradoras que não roubava, que não se aproveitava da posição que tinha para enriquecer. Ele era no meio deles alguém que não tentava derrubar alguém para ocupar um lugar mais alto, não ficava fazendo intrigas, ele estava contendo a deteriorização normal que havia naquele ambiente. Mas é óbvio que ele
não estava sendo perseguido aqui exatamente porque ele era igual a todo mundo, fazendo as mesmas coisas e ainda dizendo ser cristão. O ponto principal é que os cristãos são inexplicáveis, eles são imprevisíveis, e porque são assim, parecem arrogantes. Os fariseus achavam Jesus arrogante, e o mundo inevitavelmente os enxergará assim. Nós cristãos devemos nos acostumar e não devemos ficar desestabilizados. Você vai ver que nessa história toda Daniel não está desestabilizado em momento nenhum. É uma injustiça, e fazendo um drama sem fim. É isso que Pedro diz, isso que Tiago diz. Não fiquem assim surpresos, o mundo não compreende vocês, porque antes, Pedro diz, vocês andavam como eles, faziam o que eles faziam, agora vocês mudaram completamente, eles não entendem. E por que não entendem? Aí você, mas eles tinham que me entender. Como eles vão te entender se o mundo não entende o Evangelho e você é fruto do Evangelho? Eles não podem te entender. Se te entenderem, certamente não é o Evangelho que está movendo a sua vida. Se você chamar o humanismo secular de Evangelho, o mundo vai poder entender, ele vai pensar igual você, não vai achar nada estranho. Mas se o mundo não pode entender o Evangelho, ele não pode entender completamente alguém que foi transformado pelo Evangelho. Então, por que nós somos diferentes assim? Há várias histórias, filmes, livros, mas uma que eu acho excelente para mostrar porque há essa estranheza. Por exemplo, quando você lê O Senhor dos Anéis, alguns personagens modestos, que aparentemente são fracos, se tornam muito importantes na história, que são os hobbits, mas no início eles moram no condado. O condado é um lugar bonito, é um lugar pacato, é um lugar tranquilo, e os hobbits, eles amam o condado, é a coisa que eles mais amam. Em certos momentos eles são meio que forçados a essa grande aventura que coloca eles em condições que é um pesadelo perto do condado. Eles veem coisas terríveis, eles têm experiências horríveis, grandes sofrimentos, mas triunfam. Se eles não tivessem participado daquela aventura, o condado que eles amavam teria sido destruído, e graças a eles e outros, o condado foi salvo, aquilo que eles amavam tanto, que era tão importante. Eles pensam então, no fim de tudo, agora vamos voltar para o nosso lar querido, vamos viver ali felizes para sempre no condado. Toda a nossa luta, o condado estava em risco, agora ele está livre. Mas ao regressarem para o condado, aqueles hobbits mudaram. De fato eles salvaram o condado, mas ocorre um paradoxo neles. Por um lado, eles voltaram melhores, mas maduros, não ingênuos como eles eram antes, mas capazes. E as coisas que perturbavam ele no condado, sei lá, se a fruta não estava muito boa, se a colheita não foi tão boa, se a comida não estava tão boa, as coisas bobas que faziam da vida deles um problema, eles achavam aquilo tudo tão bobo quando eles voltaram. As dificuldades que abalavam todo mundo no condado e continuavam abalando porque eles nunca saíram dali, pareciam tão bobas para eles, tão fúteis. Então eles se tornaram líderes no condado por essa sua experiência. Porém, por outro lado, eles estão estranhos, há uma certa alienação naqueles hobbits que voltaram. As pessoas perguntam, por que eles não riem tão alto? Por que eles de vez em quando choram? Por que às vezes eles cantam aquelas músicas mais estranhas? E eles agora eram meio esquisitos no condado. Eles não eram mais iguais, todo mundo no condado. Por quê? Porque durante a aventura eles conheceram um povo além-mar, um local muito, muito distante, muito, muito melhor e especial do que qualquer coisa ali na Terra-média. E por causa desse relacionamento, eles foram transformados. Assim, quando eles voltaram para o condado, acontece que o lugar onde antes eles eram totalmente enraizados, onde estava as raízes da sua alma,
eles perceberam que as raízes da alma deles não estavam mais no condado. Eles podiam ajudar mais o condado, eles se tornaram líderes lá, mas as raízes deles não estavam mais lá. Antes de sair, as suas raízes estavam no condado, e tudo do condado, qualquer coisa fora do lugar causava problema neles, e agora eles estão em outro lugar. O coração dele, as raízes da alma dele estão em outro lugar, do outro lado do mar. Então, de vez em quando, eles caminhavam na praia, escutando as ondas, ouvindo uma música que ninguém que nunca saiu do condado ouvia, com a mente no lugar onde ninguém no condado estava com a mente naquele lugar. O que é isso? Os outros hobbits perguntavam: por que vocês gostam de ficar na praia, olhando para a praia, vendo onda após onda? O condado não era mais o país deles. Eles podiam ser uma bênção muito mais eficaz no condado agora, mas não era mais o país deles, e é por isso que eles se tornaram melhores para o condado. Porém, ao mesmo tempo, eles eram meio estranhos ao condado, tornaram-se tão úteis ao condado, a gente podia dizer assim, trazendo a o que estamos falando, eles se tornaram tão mais sal e tão mais luz no condado, ao mesmo tempo eles eram estranhos, e as raízes deles não estavam mais no condado. É exatamente o que acontece com Daniel, no verso 9. Ele é tão efetivo, é tão excelente, ele é uma bênção tão grande para a Babilônia. O imperador reconhece, até os que não gostavam dele falavam: ele tem um espírito excelente. Mas 3 vezes ao dia, igual o hobbit ia para a praia, ele ia orar, voltado para Jerusalém. Não era o seu país, não era onde o coração dele estava. Ele tinha um Deus. Seu coração, quanto mais ele era eficaz e uma bênção na Babilônia, ao mesmo tempo ele era estranho para eles. É como se ele fosse na praia igual o hobbit, porque a mente dele estava lá do outro lado do mar. Assim como esses personagens do Senhor dos Anéis voltaram para o seu lar, mas suas raízes não estavam mais ali. É também o que Jesus quis dizer quando ele falou aos discípulos, não é? Se vocês pertencessem ao mundo, ele amaria como parte dele, porque veriam que vocês são exatamente como eles são. Mas vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi, e é por isso que o mundo vos odeia. Lembre-se de que vos disse: nenhum servo é maior do que o seu senhor. O mundo me odiou, portanto ele não pode amar vocês. Outra palavra, nós somos estranhos, somos incompreensíveis para o mundo, porque nossas mentes e nossos corações, Paulo diz: coloque suas mentes nas coisas que são do alto. Nós podemos ser mais eficazes no mundo, sem nos separar e sem ser assimilado, porque nossa mente e coração estão em outro lugar. Por isso nós podemos ser uma bênção maior, porque nós estamos participando do jogo de criar um nome para si, um lugar para si. Nossas raízes não estão aqui. E a gente pode pensar num exemplo que é ótimo, entre centenas que a gente podia ter. Coisas que incomodam os cristãos parecem normais para o mundo, coisas que os cristãos tiram de letra, fazem o mundo ficar desesperado. Então Paulo, por exemplo, estava em Atenas e o coração dele estava revoltado com a idolatria, mas ninguém naquela cidade estava. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O mundo diante da morte se desespera, se apavora. Ele é muito diferente. Um escritor do passado escreveu assim: as nossas joias são os enfeites baratos do mundo, e o que o mundo considera joias, para nós são enfeites baratos. Então nós somos estranhos. O que a gente acha mais precioso, o mundo acha que é um lixo. O que o mundo acha a coisa mais preciosa, nós achamos um lixo. Um exemplo: quando o mundo pensa em religião, o mundo pensa como grande parte dos cristãos pensam, mas é óbvio que o homem nunca pensa no que o Evangelho é.
Eles dizem: entendi, religião é assim, você se esforça para viver uma vida correta e cumprir seus deveres, então Deus te abençoa. Você tem acesso a Deus, Ele te ajuda na luta da vida, para vencer, para fazer um nome para você, para te livrar das coisas. O mundo não entende a diferença entre o que o coração do homem pode fazer, criar como religião, e o Evangelho. O que nos transforma é o momento em que entendemos a diferença entre essas duas coisas. Senão nós podemos ser as pessoas mais religiosas do mundo e o mundo nos entender completamente. Até eles querem um Deus para ajudar na vida deles. O Evangelho diz: eu creio no que Jesus Cristo fez por mim, e nele eu sou aceito, nele eu tenho um nome, nele eu tenho uma identidade, nele eu tenho uma herança. A minha mente não está nas coisas que são de cima, lá está a minha herança, lá está meu tesouro. Como Jesus disse: não aquilo que a traça come, o que os ladrões roubam. O meu tesouro não pode ser roubado por este mundo, nem pela doença, nem pela vida, nem pela morte. Significa que sempre que um cristão tenta explicar a base central da sua vida: eu conheço Deus, Ele me ama, eu tenho a vida eterna, sou totalmente aceito nele, é dele que vem a minha identidade. O mundo só consegue interpretar isso de uma maneira: esse cara é arrogante. Não importa se você pegar uma doutrina bíblica da eleição e dizer assim: Deus escolheu os piores. Aí esse cara acha que ele é eleito porque ele se acha melhor. Você está ao contrário. Deus não escolheu os... Sabe, tipo assim, olha, de alguma maneira, há muito menos hipocrisia na igreja do que no mundo. Porque se você realmente abraçou o Evangelho, você diz: eu sou mau, eu mereço a ira de Deus. O verdadeiro cristão não diz que é uma pessoa boa, que Deus então se alegra nele por causa dele, mas o mundo acha que ele é bom, que o homem é bom, que a sociedade é má, mas o homem é bom, que lá no fundo todo mundo é bom. Quem é hipócrita? Por outro lado, quando um cristão diz algo que do ponto de vista do Evangelho é humildade pura, ele interpreta de maneira diferente. Quando a gente diz assim: não basta ser uma pessoa boa, se você está fora de Cristo, você está perdido, não faz nenhuma diferença, você está igual ao pior que a sociedade diz. Não basta se você ajuda, se você faz obras sociais, se você faz isso, faz aquilo, não importa. Se você está fora de Cristo, você está perdido. Se você não estiver em Cristo, você está perdido. Mas o mundo acha que isso é arrogância. Porque você está dizendo: ser religioso não basta, o que você faz não basta, você continua no mesmo lugar, você não sai do lugar. Para nós um ato de enorme humildade. Tudo que eu sou é pelo que Cristo fez. Para o mundo é um ato de arrogância, é uma pretensão de autossuficiência, quando na verdade é o completo abandono da autossuficiência. Fora de Cristo eu estou no mais profundo do inferno, mas de fora o mundo só vê isso como arrogância. É inevitável. Então não importa quão amável você seja, como Daniel era, quão salgado, você vai experimentar sofrimento. Não apenas os sofrimentos que é comum a todos os homens, porque os seus corpos estão debaixo da maldição, né, ainda, mas incompreensão. Paulo dizendo: nós somos tratados como lixo do mundo. Significa que as pessoas inevitavelmente vão te interpretar mal, e um cristão não fica: mas vocês estão me interpretando mal, a minha vida está acabada. Daniel não estava assim. O que era a vida para ele sabia que o mundo não podia entender. É como os hobbits que voltaram, eles não ficaram nem tentando explicar para os outros hobbits. Para eles tudo era o condado era tudo, era maravilhoso, e qualquer coisa que perturbasse o condado deixava eles ansiosos, com medo, com crise de pânico, mas não deixava mais. Então achavam que eles eram estranhos, mas eles não tentaram explicar. Aqueles hobbits, para eles o condado era o mundo. Não dava para explicar que o coração deles, as raízes da alma deles estavam em outro lugar.
enquanto eles eram mais excelentes para o condado por causa disso. Para aqueles que têm um perfil mais compassivo, que adoram a ideia de ser sal, no sentido que a gente falou, né, de estar envolvido, mas aí também de não ofender ninguém, abraçar a todos. Se você nunca ofende ninguém, é porque está sendo covarde. Você nunca ofende ninguém na faculdade, no trabalho, nos lugares onde você vive. Você é um covarde, não é sal. Você pode achar que é sal porque todos estão gostando de você, mas você foi assimilado completamente. Jesus disse que o mundo vai te odiar. Em algum lugar você vai ter que trombar com isso, como Daniel, excelente, um espírito totalmente diferente das outras pessoas, mas acabou trombando com o fato de que ele foi odiado. Por outro lado, há os cristãos que são mais militantes, que vivem falando: estamos sendo perseguidos, perdendo isso e aquilo. O mundo não nos entende, estão sofrendo. Jesus disse: vocês acham que são maiores do que o seu mestre? O mundo não me entendeu. Se vocês foram transformados por mim, o mundo não pode realmente entender vocês. E por fim, a essência da maturidade cristã é compreender o mal entendido do mundo e mesmo assim não fugir, não se ofender, não ser muito sensível, porque nós estamos colocados no mundo e foi dito para nós: não se separem, fiquem no meio, vocês não vão ser amados, mas vocês vão ser uma bênção, mas em algum momento vocês não vão ser compreendidos. Não façam drama. Se você foge de todo conflito porque você acha que você quer estar misturado a ponto de nunca ferir, você não está seguindo Cristo. Por outro lado, se você vive indignado porque é perseguido, reclamando do mundo, que mundo horrível, lembre-se de que o mundo é mundo, e justamente porque ele é mundo, ele não entende o Evangelho. Não seria muito esperar que o mundo entendesse o Evangelho, quando grande parte da igreja hoje não entende? Até entendê-lo, o mundo não vai entender você. E quando o mundo inteiro tiver entendido o Evangelho, então não será mais esse mundo. Para os compassivos, estejam prontos para falar a verdade e sofrer represálias, às vezes injustas. Qualquer coisa que a gente sofra, porque a gente é igual a todo mundo, lutando para ganhar um lugar, empurrando pessoas, sensível demais, nosso ego, nosso nome, nossa autoestima depende de coisas que não é a cruz. Então você é só igual a todo mundo. Esse tipo de vida vive em conflito o tempo inteiro, como em Babel. Para os mais beligerantes, não é? Entendam e se compadeçam do fato de que o mundo não entende. Você não precisa ficar rosnando para o mundo, porque o mundo não entende, porque ele não entende mesmo. Você não devia esperar que ele entendesse. Então Paulo, apesar de dizer, nós somos o lixo do mundo, ele não é uma pessoa que sente pena dele mesma, vive para baixo, porque o mundo não me ama, porque ele estava esperando outra coisa, porque ele não estava. Não é? Em terceiro lugar, o princípio da luz, para terminarmos. Não é? Por que não somos como Daniel? Por que não fazemos isso? Porque somos tão amorosos a ponto de não ofender ninguém, então não somos o que a Bíblia diz, ou somos tão ofensivos a ponto de que não amamos ninguém. Se pudéssemos, pedíamos fogo do céu para queimar o mundo, porque achamos o mundo horrível, porque o mundo não nos compreende como a gente achou que devia compreender as nossas boas intenções. Uma das coisas ruins da história de Daniel, como eu disse no início, é a sua fama. E é óbvio que é ruim porque ela é conhecida por todo mundo e por nós, então é conhecida desde que a gente é criança, nas escolas dominicais. E olha essa história incrível de como Deus fechou a boca dos leões.
Logo, a moral que foi sendo incutida em nós é que se você for bom e confiar em Deus, Ele vai cuidar de você e você não vai sofrer assim. Então seja corajoso, porque Deus vai te proteger. E é assim que, na maior parte das vezes, essas histórias vão, não é? E é óbvio que isso não funciona. É ingênuo, não funciona para a vida. Se o motivo do escritor, de Daniel e do Espírito Santo, ao colocar isso na Bíblia, fosse você entender que se você for íntegro e bom e confiar em Deus, não vai sofrer arranhões e nada mal vai te acontecer, então não é surpresa que muitas pessoas estejam decepcionadas o tempo todo, reclamando do mundo e reclamando das coisas. Isso não é o que o cristianismo ensina, não é? De fato, isso contraria exatamente o coração do cristianismo. Se a moral da história fosse essa, seja fiel e Deus te protege sempre das coisas ruins, eu conheço alguém muito mais inocente que Daniel, que andou no mundo. Alguém que confiou em Deus muito mais do que Daniel jamais confiou. E esse alguém foi lançado em uma cova muito mais profunda do que Daniel no nosso mundo. E uma pedra foi rolada para a sua entrada também. E ele foi colocado ali cheio de feridas mortais. O Evangelho, veja, esse tipo de leitura da história contradiz a vida do coração do Evangelho, que é Cristo, o único ser inocente que sofreu mais do que jamais outro ser humano sofreu, e por fim sofreu a ira infinita de Deus. Então Jesus diz: eu sou médico, eu não vim para os bons, mas para os doentes. Não vim para quem se acha justo, mas para os pecadores. Ele veio para quem sabe que não pode cuidar de si mesmo. Então, se não é essa moral, nós não podemos perder nunca o centro das coisas, não sobre o risco de não sermos tudo que éramos para ser, mas não sermos luz mesmo, e nem sal no mundo. A narrativa está lá por dois motivos, está aqui na Bíblia por dois motivos: para nos apontar a salvação que ainda teremos no futuro, e para nos apontar a salvação que já foi conquistada para nós no passado, no futuro e no passado. Primeiro, a salvação futura. Lembre-se que dissemos no passado: os milagres da Bíblia nunca são meras demonstrações de poder. Isso acontece em filmes, em coisas assim. Você não vê os apóstolos, os profetas fazendo algo, quer ver aquela montanha explodir, buf, está vendo? Deus é poderoso. Isso seria um show de poder, um show de força. Jesus nunca fez um milagre assim. Se o objetivo fosse apenas exibir poder, haveria formas mais impactantes do que alimentar pessoas famintas e curar leprosos e cegos. Os milagres não são simplesmente suspensão de leis naturais para uma exibição de poder. Eles mostram a salvação. Os milagres de Jesus ilustram o Evangelho. Quando os famintos são alimentados, quando leprosos são purificados e cegos enxergam, não só Deus não está infringindo a lei natural, Ele está restaurando a ordem. Olhos não foram feitos para não enxergar, pernas não foram feitas para serem paralíticas, corpos não foram feitos para estar cobertos de lepra. O que Jesus fazia não era infringir a ordem natural, era restabelecer a ordem. Esses milagres eram sinais do reino, como Deus quer o mundo, como Ele vai fazer o mundo de novo, apesar do pecado, como Ele idealizou o mundo no princípio, e como esse mundo será ainda mais gloriosamente no futuro. Então, quando Daniel, um homem de cerca de 80 anos, ele não é um jovem forte, não mais. Ele é alguém que tinha 80 anos, numa época que ter 80 anos era muito pior do que ter 80 anos hoje. Uma época sem remédios, sem recursos, em que as coisas que a velhice traz, não tem nada para ir retardando, para ir ajudando. Ele não é um jovem forte andando entre leões, acariciando os leões com suas bocas fechadas.
é uma imagem de como será o futuro reino de Deus. Isaías 11, 6 diz: o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão pastarão juntos, e um menino pequeno os guiará. No Salmo 7, 10 e 57 diz assim: o rugir de leões, que é mencionado nesses salmos, frequentemente simboliza a desarmonia da natureza, sua dor, seu perigo, a natureza vermelha em dentes e garras, como se diz, né? Mas Isaías 11 afirma que um dia Deus vai renovar todo o universo, e tudo estará em harmonia, sem doença, sem morte. Aqueles corpos hoje que não funcionam bem, e todos os corpos que acabam como um amontoado de pó no fim, ou que receberam diagnósticos ruins, podem olhar para Daniel e ver um gosto antecipado do reino de Deus. Você pergunta: como isso me ajuda? Como posso ter certeza de que também participarei disso? A resposta está no fato de que esse milagre não apenas aponta para o futuro, mas também para a salvação que já aconteceu no passado. Veja o que Daniel diz ao rei, quando o rei pergunta a Daniel, se ele estava vivo ou não. Ele diz assim: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha havia alguém parecido com o filho dos deuses, junto com eles. Daniel diz aqui a mesma coisa: Deus enviou o seu anjo. É sempre esse anjo que aparece dentro da fornalha, dentro da cova dos leões, porque ele não liberta de fora, fulminando os guardas que vão jogar Sadraque e Mesaque no fogo, porque ele não faz de fora apagando a fornalha, porque ele não faz um deslizamento de terra, soterrar os leões, porque ele entra junto. Quem é esse anjo? É Deus se manifestando, a segunda pessoa da Trindade se manifestando antes da encarnação. E quem é esse alguém? É aquele que foi lançado na cova, selada por uma pedra, e que saiu com cicatrizes que, diferente das nossas, nunca sumirão. É assim que João vê ele, um cordeiro como que tivesse sido assassinado, porque ele tem as suas marcas. O Salmo 22 diz que o Messias declararia na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas como ele disse essa frase, a gente perde tudo que o Salmo falou, Todos os que me veem zombam de mim. Confiou no Senhor, mas Ele não o livrará. Foi o que falaram, Leões rugidores escancaram suas bocas contra mim. É o que diz o Messias: tu me colocaste no pó da morte. Nesse contexto, leões rugidores também simbolizam a justiça de Deus. No livro de Amós, logo no início está escrito: o Senhor ruge contra a violência, contra a opressão, com sua justiça. É a ideia de que o verdadeiro Daniel enfrentou os verdadeiros leões, a justiça divina, e recebeu o castigo, em vez de ser simplesmente tirado da cova ileso. Ele foi atacado por esses leões que todos nós merecíamos. Esse Daniel foi destruído, ele foi despedaçado pela justiça de Deus, foi moído como o trigo para o pão, foi esmagado como a uva do vinho. Esse verdadeiro Daniel, que entrou na verdadeira cova dos leões, é Cristo, porque ele é Daniel definitivo, que sofreu pelos nossos pecados, perante os leões da justiça de Deus. Nós agora podemos encarar as pequenas covas de leões desta vida com confiança. Eu só consigo lidar com doenças porque sei que a doença definitiva que me mataria já foi tratada por Ele. Só consigo lidar com uma vida que às vezes tem que
está organizado para que o dinheiro caiba, porque eu sei que a minha grande dívida suprema já foi paga por Ele. Então as pequenas covas dos leões, do dinheiro, da saúde, são completamente suportáveis. Se eu suporto a solidão, é porque eu sei que ele foi lançado na cova suprema e realmente ele ficou sozinho, sem Deus, atacado pelos leões da justiça de Deus, e eu jamais serei deixado sozinho. Então a pequena cova da solidão que outros seres humanos, de outros seres humanos que eu possa estar, é totalmente suportável, totalmente, é algo pequeno. É como aquelas coisas que deixavam os hobbits todo mundo desesperado no condado, e para os hobbits que voltaram, eles pensavam, isso não é nada. Aliás, Daniel, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Então a gente pode dizer, não me importa o que o mundo pensa, não me importa nada nesse mundo, não é? Há um hino antigo que diz, bem pode o acusador rugir, como um leão, né? De pecados que cometi, eu os conheço, e conheço milhares mais, mas Deus não conhece nenhum deles. Ou seja, rugir de leões, os leões podem rugir à vontade à minha volta, é isso. O único leão que podia me matar, matou Jesus. Ele não pode me matar mais, porque Jesus entrou na minha cova, na grande cova, e é por isso que podemos encarar as pequenas covas de leões da nossa vida, entende? Daniel falou, Deus, o meu Deus mandou o seu anjo, e ele estava comigo na cova. Todas as nossas covas, além de ser pequenas, o anjo do Senhor está conosco, o nosso Redentor está conosco. Se você crê que o Daniel Supremo entrou na cova definitiva por você, se você crê que Jesus Cristo assumiu o seu castigo, e que agora você é inocente diante de Deus, se isso é real para você, você não vai mais ser movido para querer ganhar um mundo através do seu trabalho, de qualquer posição que você ocupe, de qualquer coisa que você faça no mundo, no trabalho, na igreja. Você não está querendo ganhar um nome. Você pode ir para o mundo, você pode estar em todos os lugares, que a luta do mundo não é mais a sua luta, e também você não vai se sentir completamente arrasado quando falhar. Os leões agora podem rugir à vontade. O único leão que podia te destruir foi completamente enfrentado. Você nunca mais vai enfrentar a verdadeira cova dos leões, e esse mundo não vai entender porque você não fica desesperado com elas. No final, se você crê nisso, se você vive a partir disso, você é a luz do mundo. Você será atraente, como luz é atraente. É interessante notar que os sátrapas e os administradores odiavam Daniel, mas Dario o amava. Por que será que o rei ficou tão aflito? Daniel, o Deus a quem você serve, te livrou. Por que ele não dormiu à noite? Por que ele ficou de jejum? Por que ele correu assim que o dia amanheceu? Porque ele amava Daniel. Por quê? Porque Daniel era luz, não era apenas sal, era luz, tinha uma beleza em sua forma de viver. Como saber se você de fato está seguindo os passos de Daniel? E mais ainda, do Daniel maior, que é na verdade a imagem de quem nós estamos sendo transformados. É que algumas pessoas vão ficar realmente iradas com você, mas outras vão receber um impacto da sua vida. Não será só uma coisa ou só outra coisa, como com Daniel, como com Paulo, como com Jesus. E a maioria de nós, se ninguém fica nunca incomodado conosco por causa de Cristo, e ninguém se sente também atraído por nós por causa de Cristo, é o sinal que não temos sido nem luz, nem sal.
Se formos, nós vamos ter essa indignação do mundo, e ao mesmo tempo haverá uma beleza em nós para aqueles que Deus está atraindo para si. Como C.S. Lewis disse, não é? Você jamais domará os leões da sua vida se não deixar Deus ser o leão indomado na sua vida. Se Deus for um leão manso para você, então você vai ter pavor dos leões do mundo. É o que ele está dizendo. Em outras palavras, se você não temer a Deus, você vai temer o mundo, as pessoas, a opinião delas, a doença, a morte, você vai temer tudo. Mas você jamais domará os leões da vida, é como ele colocou, né? Se não deixar Deus ser o único leão indomado em sua vida. Se você temer só Deus, não tiver uma espécie de Deus domesticado, então esse grande Deus, se você teme a Ele, você não vai temer mais leão nenhum, porque não serão nada diante dele. Se seu coração não se enraizar nisso, você vai ter medo de muitas coisas. Tudo será um leão para você. Cada aflição vai ser um pavor da cova dos leões, ansiedade, medo, desespero. Mas se você se maravilha com quem Cristo é, o leão da tribo de Judá, se você pode caminhar com ele, se você não o faz um leão manso, não é? Então você pode dizer: Deus é o meu juiz e Ele me justificou, como diz o nome de Daniel. Cada coisa dessa é pequena perto do que Cristo fez, perto da cova dos leões, da qual Ele me livrou entrando nela. Então você não vai temer mais nada, você vai ser sal e luz do mundo. Vamos ficar de pé. Tantos céus sobre mim, tão azuis, seus olhos guardam o que sou. Em silêncio ouço sua voz, meu coração se rende ao teu amor. Por montanhas e vales a caminhar, teu amor vem me encontrar. No vento leve, tua paz, na escuridão és a luz que traz. Cada passo me leva a ti. Teu cuidado sempre está aqui. Oceanos a navegar, teu amor me faz voar. És o farol a iluminar, meu porto eterno, meu lugar. Tantos céus a contemplar, tua presença me guiar. És abrigo no meu caminhar, meu descanso, meu lar. Sob as estrelas vou cantar, tua graça me faz dançar. Nas tempestades ouço o som de tua mão guiando a direção. Em tua força posso viver, teu amor nunca vai perecer. Ó Senhor, em ti eu sou plenitude que não se acabou. Tua cruz é meu farol, teu amor é meu sol. No silêncio encontro tua paz, na oração sinto que me abraça. Oceanos a navegar, teu amor me faz voar. És o farol a iluminar, meu porto eterno, meu lugar. Tantos céus a contemplar, tua presença me guiar. És abrigo no meu caminhar, meu descanso, meu lar. No horizonte vejo teu olhar, como fogo vem me transformar. Teu amor rompe qualquer prisão, és minha força, minha canção.
Mesmo quando o mundo desabar, teu amor irá me sustentar.